Obrigado, Flavinha. Hoje no nosso estúdio itinerante, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial dentro do quadro Histórias e Testemunhos. Nós vamos conversar com a Maria Aparecida Romualdo Pereira. Ela vem de Maceió, ela mora lá, fez a sua base, fez toda a sua carreira lá. E ela é nutricionista e está aqui para testemunhar da sua vida e do seu pacto com Deus, que a tem abençoado bastante. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui compartilhando um pouco da sua história. Bem, eu começo perguntando, quando é que você conheceu a Deus? Você era uma jovenzinha, ainda antes dos estudos na universidade, não é? Eu tinha mais ou menos 16 anos quando conheci o meu marido e ele já era adventista, mas mesmo assim eu não tinha as coisas não contribuíram para eu ser uma cristã, para eu dizer eu sou um adventista do sétimo dia. Mas depois Deus usou da sua misericórdia para me alcançar. Isso aconteceu há quando? 40 anos. Você foi para a faculdade, resolveu estudar para ser uma nutricionista. Você veio de uma família pobre. Muito pobre. Mas Deus foi te abençoando. Nossa. Começou o seu trabalho. E quando é que você sentiu que a mão de Deus estava realmente junto com você no seu trabalho? Então, quando eu era criança, eu conheci minha mãe muito católica e tal. E eu conhecia Deus como um velho ranzinza que estava com um pau querendo me acertar. E não faça isso porque Deus briga, não faça isso porque Deus castiga. Mas depois eu tive a oportunidade de conhecer esse Jesus maravilhoso. E aí, já muito sofrida da vida, Jesus me buscou. E aí eu vi que realmente esse era o caminho e a partir daí começamos a andar juntos e sempre eu fiz um pacto com Deus, sempre eu tive meus pactos com Deus. Você teve uma pessoa importante na sua vida que abriu um novo caminho profissional, fazendo com que você pudesse até, perto do seu gabinete de trabalho, você começar também a exercer a sua profissão. Essa pessoa foi importante para você subir o seu degrau profissional e também ver as bênçãos de Deus? Olha, tiveram outras pessoas importantes que acreditaram em mim. A primeira foi Thelma Toledo, colega de profissão, né? Eu trabalhava com ela, eu fazia a produção de alimentos na Fundação Laminha Filho, antes de eu ser nutricionista. E eu ia fazer medicina, eu queria fazer medicina, era meu sonho. E ela, não, você vai fazer nutrição, porque você é conhecida nesse meio e você não tem chance de fazer nutrição. Você é acreditada na nutrição, não, você não tem chance de fazer medicina. Pelo tempo, você é acreditada em nutrição, mesmo sem você ser nutricionista. E aí você vai fazer nutrição. Então, foi a primeira pessoa que Deus usou para me mostrar o caminho que eu tinha que seguir. E outras estiveram no seu caminho? Aí a outra foi Margarida Fontan, que é uma funcionária, uma alta funcionária da Secretaria da Fazenda, onde ela fez da sala dela um consultório para mim. E ela ligava para mim, toda sorridente, Cida, olha, eu tomei a liberdade, hoje eu fiz uma agenda para você. Você vai atender 6 pessoas, você vai atender 8 pessoas. Margarida, como? Ah, mas eu levei balança para a minha sala, eu vou trabalhar em outra sala e você fica na minha. E aí começou a minha carreira profissional. Fora da fundação, porque eu já era nutricionista da Fundação Laminha Filho. Exatamente. E aí você foi prosperando. E você resolveu também, do seu pacto com Deus, aí, né? Com esse trabalho, a essas alturas, o meu pacto era 10%. E como começou a surgir essa renda extra, eu, alegremente, conversando com Deus, nas minhas idas e vindas, fiz um pacto com Ele para desse extra eu oferecer mais 10%.
E depois, não foram 2, 3, 4 meses, eu me achei muito ingrata. Senhor, eu estou sendo ingrata. Como é que o Senhor está me concedendo essas bênçãos todas e eu estou lhe devolvendo o terceiro dízimo apenas do extra? Então agora, Senhor, o terceiro dízimo é de tudo. Eu tinha a renda da Fundação La Minha Filha, eu tinha a renda do Spa Engenho do Corpo e mais outras coisas que eu fazia. E aí dedicamos o terceiro dízimo de tudo. E as bênçãos foram aumentando e lembrando que o nosso maior interesse era na pregação do Evangelho. Isso, e aí você começou a investir justamente na missão global, né? E aí na época, Maceió, Alagoas, tinha muito poucas igrejas adventistas. E aí começamos a investir em missão global. E Deus nos concedeu a graça de construir, de evangelizar muitas cidades e construir muitas igrejas com o rendimento desse pacto que o Senhor colocou no meu coração a fazer. E esse pacto foi aumentando. Quanto está hoje esse pacto? Hoje 51% é do Senhor. 51% tudo do que eu seu pego, ganho. a minha maior alegria é primeiro tirar os 51% do Senhor. E nunca lhe faltou mais nada? Com certeza, de jeito nenhum. Você tem ideia de quantas igrejas você já ajudou a construir? Olha, acho que mais entre 12, por aí, 13, um bocado delas. E as novas metas agora? O que você quer fazer ainda para que o Evangelho continue crescendo, principalmente no seu estado? Você atingiu muitas cidades do interior. Né? Pois é, eu creio que Deus ainda vai nos conceder a chance de continuar voltando, continuar construindo igrejas, abrindo, desbravando. Aconteceu um fato, mais ou menos há 6 anos, a nossa igreja central está em reforma. E aí fica difícil ver a necessidade local e não atender essas necessidades. E essa reforma nos deu uma interrompida muito grande nesse projeto de avançar na missão global. Mas a reforma está prevista para terminar. E aí nós vamos voltar, com a graça de Deus, a construir igrejas, ou em bairros novos, ou em cidades que ainda não têm a presença de adventista. Não sei, o Senhor é que sabe. Estamos orando, pedindo o direcionamento do Senhor. Também ajudar a própria igreja é importante, né? Sim, com certeza. Agora, para as pessoas que duvidam de que pactos possam ser realmente abençoados por Deus, que mensagem você dá para aqueles incrédulos ou para aqueles que têm um pacto muito baixo? Vejam só, Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tomaria emprestado as palavras de Paulo e diria para vocês, sede também meus imitadores, como eu sou de Cristo e sou de Paulo. A vida não tem sentido sem esse Deus maravilhoso na frente. Se você quer experimentar bonança, se você quer experimentar as bênçãos de Deus, esse Deus do impossível, esse Deus que é capaz de fazer o mar secar, fazer o tempo parar só para te ajudar, então entrega a tua vida a Ele de tal forma que você vai simplesmente experimentar algo impossível na tua vida como eu tenho experimentado. Eu não sabia que o Senhor derramaria as bênçãos na vida de um nutricionista como Ele tem derramado na minha vida. Tudo para a honra e glória dEle e tudo para ajudar você a ir para o céu. Maria Aparecida, com esse depoimento a gente está terminando aqui o nosso quadro. Mas a gente sente que Deus está em você e que Ele Deus seja louvado. E que Ele continue com você, com a sua família, com a sua igreja, com a cidade de Maceió, com o seu estado, para que você consiga continuar realizando esse trabalho. Eu teria só uma palavra a mais que eu gostaria que constasse do testemunho. É que, a princípio, eu escondi muito esse trabalho, até para não pensar que eu fazia para me mostrar, para aparecer. Como meu nome é Aparecida, eu sempre fugi dessa história de aparecer. Até que, certa feita, um diretor, um presidente do campo,
chamou a minha atenção dizendo, olha, você faz um trabalho tal, mas você precisa dizer para as pessoas o que você está fazendo, até para que elas saibam do que elas também são capazes. E aí foi quando nós começamos a divulgar um pouco. Não deixa de aparecer aqueles que acham que a gente está se vangloriando, mas não é. Deus, quem convive comigo de perto sabe que eu não faço nada para mim nem por mim. É tudo para a honra e glória do Senhor. Com essas palavras nós terminamos o nosso quadro. Muito obrigado mais uma vez e que você continue sendo instrumento de Deus. Voltamos com a Flavinha, nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, com histórias e testemunhos. Até lá.